Mas se você falar com uma grande maioria de geração Z, é uma geração que busca oportunidade e sempre eles estão muito ligados à diversidade e inclusão. Né? Então, é uma geração que busca também que os espaços sejam mais acessíveis para cada vez mais pessoas que não chegaram até ali. Então, no livro, é muito legal, tem um espaço no livro, Premium, que eu chamo VIP, para eu trazer essas gerações que estão mais distante do recorte dessa questão da faixa, né? Da nata que vem, que a gente fala que está muito entre nós, que classe média, classe alta, É enfim. uma bolha aí, né? Que é uma bolha. Então, eu privilegio o espaço para trazer um coautor destas extremidades, para a gente poder também não ficar só com gente que a gente conhece. Total. E ela falou assim, Gi, sabe uma coisa? Eu fui fazer um exame extremamente delicado, e aí avisei a liderança, falei os dias que estaria fora e fui fazer meu exame. Chegando no local, fiz o exame. Quando eu saí desse exame, eu ainda estava meio anestesiada, estava na sala de recuperação. Ali na sala de recuperação, eu vi uma outra pessoa que também estava na sala de recuperação. O telefone dela tocou, ela atendeu e era o chefe perguntando sobre alguma coisa, onde é que estava para poder resolver. E eu falei assim, meu Deus, ele não sabe que essa pessoa está aqui fazendo um exame, que está no momento de recuperação. E eu fiquei emputecida com aquela situação. Daqui a pouco o meu celular toca. A geração milênio, Z e alfa, porque era muito boomer e X que já uau, Que é seu relacionamento, a tua bolha, né? Lógico. Então eu tenho que cuidar para não ter isso. Então é essa a questão. E do mesmo jeito o contrário, tá? Porque o etarismo é de todos os lados. Sim. A gente com etarismo com os mais jovens, porque acredita que eles não têm experiência, porque eles não têm contexto, porque não têm isso, e eles também conosco. Então, o que eu tenho feito comigo? E este ano eu até fiz um post comentando sobre isso recentemente. Ano passado eu ia mais do mesmo, nos mesmos eventos, nas mesmas reuniões, com as mesmas temáticas, com as mesmas pessoas, andando nos mesmos lugares. Este ano eu parei. Eu falei, eu quero fazer coisa diferente. Então, eu fiz um hackathon. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade e também a gente fala de negócios. E eu vou receber uma pessoa aqui hoje que vai trazer principalmente um tema que é muito interessante sobre diversidade geracional e longevidade. Eu já estou dando até um spoiler aqui, mas deixa eu apresentar minha convidada, até por educação. Ela é filha da Neuza e do Caetano, irmã da Gisele, da Giovana e da Juliana. Olha, tem aí já tem um padrão Já é aqui. geracional. Já é geracional e tem um padrão. Ela é casada com o Rubens e mãe do Rubens Júnior, DJ, e do Lucas Rigg. Lucas Rigg, ator da novela da Globo, inclusive. Eu tô dando outro spoiler aqui. Depois ela, em algum momento, deve responder uma pergunta que ninguém deve fazer para ela, que é como é ser mãe de um ator da Globo. Não vou começar com essa, fica tranquilo. Tá? Ela é palestrante, especialista, como eu falei, em diversidade geracional e longevidade, com mais de 25 anos aí no mundo corporativo e também cargos de liderança. Hoje ela lidera como CEO a G-Rig Consultoria e também atua em projetos como o livro Jornada das Gerações, que ela vai falar um pouquinho mais aqui. Adoro falar de livro. Seja muito bem-vinda, Gislaine Rigg. Muito bem, muito prazer obrigada, te ver aqui. Marcelo, pelo convite, pelo espaço. Já amei o astral. Que legal. Né? Já tive um monte de curiosidade com as coisas que eu vi por aqui. Boa. Muito legal. E o sábado, né, traz um dia pra gente mais tranquilo. Sim, né? uma vibração diferente, né? Diferente, Legal. E fico feliz também das agendas terem funcionado. A agenda é sempre um desafio, né? É um desafio, deu tudo certo. Boa, boa. E quando eu até comentei aqui do tema de diversidade geracional, Gislaine, eu tenho gêmeos de 9, estão para completar 10, o Joque e o Samuca. E aí, quando a gente começou a conversar sobre o que daria para a gente falar e tal, esse tema é um tema que me gera bastante curiosidade e necessidade, né? Porque é uma geração alfa aí, né? Se eu não estou errado. É alfa, totalmente alfa. Eu sou ainda da geração Y, então estou ali educando geração alfa. E uma primeira pergunta para ti é:
Qual que é a oportunidade que a gente tem com essas mudanças de gerações? Porque eu acho que a galera, a maioria das pessoas, quando eu converso sobre isso, fala assim, pô, os desafios, a geração nova traz, tá, mas eu quero olhar pelo lado positivo. É isso. Qual que é a tua visão de, qual que é a oportunidade dessas gerações mudarem, das novas, da alfa, ou seja, qual for que você queira trazer aí? Uau, ótima pergunta, Marcelo. A gente costuma dizer que assim, as gerações mais antigas vieram dentro de contextos mais desafiadores, Tá bom? né? Escassez, guerra, e vieram passando por isso com uma dificuldade maior. Conforme fomos evoluindo, nós fomos dando mais para os nossos filhos e as novas gerações foram vindo com mais possibilidades, com menos cobrança, Tá com bom. um olhar mais voltado para a questão de saúde mental, de querer fazer o que eles querem, de dar uma abertura maior. Então, nós fomos criando gerações diferentes por conta da própria mudança econômica, social e política. E é isso que dá as gerações, né? Quando a gente fala das gerações na época que eles nasceram, a gente olha muito esse contexto. Qual era o cenário político, econômico, social que tornou essa geração? Então, a gente tem algumas características geracionais que são importantes, que a gente conheça e olhe para entender melhor como essa geração aprende, como essa geração pensa, como essa geração valoriza algumas coisas por conta desse contexto. Mas não podemos esquecer que essas pessoas não ficam naquela geração. Elas vão, né, envelhecendo e conhecendo novas gerações e vão se atualizando também. Porém, o que é totalmente novo para a gente? Nós tivemos as gerações nascidas na era analógica e as gerações nascidas na era digital. Os seus pequenos alfas, eles são da era digital e ainda da era digital, só que com a questão da IA. Amplificada, né? Amplificado mais ainda. Sim. Então, o que a gente costuma ouvir é muito rótulos geracionais que nos fazem, ao invés de aprender com as novas gerações, a gente desaprende. Sim. Porque a gente já fecha a visão para o rótulo. Então, o ideal é a gente ter a curiosidade de ouvir um pouco mais essa geração. Eu não sei você, com o Joca e o Samuca. Samuca, se você não fica bobo de ver tão jovens com tanto conhecimento. Sim. Eu falo que se tivesse uma cápsula do tempo e eles fossem ver você com 9 anos, se eles iam falar assim, meu Deus, meu pai não sabia de nada disso. É um chip diferente, né? Às vezes a gente fala, pô, mas que chip que é Tipo esse assim, aí? meu Deus, o cara, se eu perguntar alguma coisa, não tem, não sabe nem... Porque não tinha E não isso. tinha nem a Alexa para ele perguntar quando ele não sabia, né? Exatamente. Então, é uma Verdade. geração totalmente diferente. Esses dias eu fiz um post no LinkedIn, porque eu sou creator no LinkedIn, eu tenho 63K de seguidores falando sobre legal. gerações e longevidade. E eu fiz um post trazendo exatamente a questão das gírias dos alfas, que são totalmente diferentes. Nem a geração Z, que é a que vem, antecede, né, anterior a eles, entende. O Six Seven, né, O noob. formar Outro áurea. dia eu falei assim, pai, isso aí é não sei o que, meio noob. Eu falei, o que é noob? que é Noob era um isso? nome de uma empresa de estágio, quando você ia procurar emprego na minha época. mesmo. Tipo CIE. Aí ele Exato. falou, é isso que você dá? Não, pai, é uma pessoa noob. Eu falei, mano, eu não tô entendendo. Então vai formar aura, depois assim a questão das pessoas que... E tem a terminologia deles. Então Sim. eu coloquei um jovem conversando com a mãe, contando, e depois eu coloquei um podcasts de avós, que eu sigo também, que é muito legal, porque você vê as gerações Ah, diferentes. que legal, Então depois os me avós indica. contando, vou te indicar, eles são maravilhosos. Legal. E eles falam de tudo que os netos perguntam e que você não entende. E aí eles trouxeram esse Six Seven na explicação deles, da dificuldade do que é, trazendo todo um embasamento, dizendo que é questão de um jogo, que aconteceu, e daí surgiu, mas que não tem uma explicação correta, e que cada um usa de um jeito. E aí eles trouxeram no podcast passado, que eu achei maravilhoso, eles falaram assim, se o neto perguntar para você qual é a sua localização, ele não está pedindo para você mandar o endereço pelo WhatsApp, ele está pedindo para você apertar um botãozinho lá que mostra a sua localização no momento exato. Vocês já ouviram isso do seu neto? E aí eles explicam aonde ele tem que clicar e tal, para ele poder estar antenado para as respostas. Boa. E assim, uma sacada muito boa, os dois conversando e trazendo esse olhar. Eu amei, tô seguindo. Então, assim, eu sigo várias gerações diferentes para a gente poder ter um pouco dessa informação e tirar um pouco do preconceito.
né? Porque o que tem muito é de que as gerações mais jovens, com tudo isso de recurso e informação que elas têm mais opção de escolha. Sim. E com essa mais opção de escolha, nós que não tivemos muita opção de escolha, começamos a achar que assim, poxa, são frescurentos, não querem fazer nada a mais. Então, é todo um olhar que a gente tem que abrir mais para poder expandir repertórios e a gente conseguir lidar cada vez melhor. E o Jornada da Geração traz isso, né? O Jornada das Gerações. Porque eu trago aí as gerações para conversar e contar a sua jornada a partir de uma linha do tempo, onde eles falam sobre valores, então lá na infância, onde aprenderam, então eles trazem o cenário de aprendizado na escola, os valores aprendidos com os pais, avós, professores. Aí vem para a parte de sonhos e renúncias, rupturas, enfim, que é a parte da adolescência e vida adulta, onde eles vão trazer um pouco de como é que foi namorar, como que conseguiu encontrar namorado, de que forma que aconteceu, como escolheu a profissão, como foi o primeiro emprego, quais as dores que teve, o que teve que abrir mão para fazer, enfim, e o momento atual hoje. Qual é a sua atuação, o que faz, a sua missão, propósito de vida e como que ele se relaciona com as demais gerações. Quais os desafios, oportunidades e ele fecha com uma mensagem geracional. E aí é muito legal porque o leitor, quando ele pega o livro, ele tem a chance de ver uma pessoa com 96 anos falando que é a geração silenciosa, né? Então, eu tenho 6 gerações no livro, porque é uma série, então, do primeiro, segundo e terceiro. Mostra ele, mostra a capinha ali. O Jornada 1, esse Legal. foi o primeiro que surgiu. O Jornada 1 traz 5 gerações, de baby boomers a alfa, de 80 anos a 15 anos de idade. Legal. Então, ele traz aí várias carinhas, né, aqui. Que legal. Principalmente mamãe aqui, Neuza Rigg. Olha que legal. Que é uma das pessoas homenageadas para contar a sua história, que foi muito legal. Também a história de várias outras pessoas. Boa. E aí, o Jornada 2, a gente ampliou a questão da idade e das gerações. Aqui eu consegui trazer 6 gerações, que é da geração anterior a Baby Boomer, que é silenciosos, até a geração Alfa. O máximo possível, porque, né, os nossos betas, então bebezinho, né, 2025, não conseguem falar ainda, até terminar a jornada não vão conseguir trazer ainda. Mas, então, é o máximo de gerações possíveis que estão convivendo no mercado. E aí, o que a gente... Aqui veio de 96 anos a 8 anos de idade. Que legal. Aí, a técnica que eu usei para os mais jovens e para os que têm mais idade é de gravar e aí transcrever, né? Um aplicativo que transcreve para a gente poder ter as histórias. Que legal. E com isso, o que a gente percebeu, né? Todas as gerações, o maior querer delas é serem ouvidas, serem escutadas. Porque todas têm preconceito. As mais novas, preconceito com as mais antigas, preconceito com as mais novas. Sim. Todas precisam ser ouvidas. E o legal do livro é que o leitor, quando ele vai fazer a leitura, ele vai ver a pessoa lá silenciosa, na época dela, na escola, como que ela aprendia, como que ela brincava, o que ela tinha, e uma geração alfa, como que é hoje, brincando e tal, e de cada uma das gerações. E com esse repertório, facilita o olhar de pais e filhos, professores e alunos, líderes e liderados. Concordo. Então, é muito legal. No Jornada 1, quando a gente fez o lançamento, que foi em novembro do ano passado, eu entreguei para várias pessoas, eles compraram, foi maravilhoso. E uma amiga minha levou a filha de 11 anos e elas comentaram das dificuldades de comunicação. Então, a filha não entendia a mãe não entendia a filha e tal. E a gente se encontrou no começo do ano e a menininha dela veio falar comigo: tia, o que você fez com a minha mãe? Falei, nossa, o que eu fiz com a sua mãe? Eu vi sua mãe acho que em novembro, não vi mais. Ela falou, não, porque depois que ela leu o seu livro, parece que ela tirou uma venda do rosto dela, que ela começou a me olhar melhor e começou a conseguir falar comigo. E hoje a gente tem falado melhor. Eu falei, e você já leu? Ela falou, não. Eu falei assim, então leia também. Que vai melhorar muito mais. Vai melhorar mais ainda. Porque é isso, né? E aí eu conversei com ela, falei, como que foi? Ela falou assim, Gi, eu comecei o livro de trás para frente. Eu comecei com a geração alfa, que é a geração da minha filha. E a experiência da Giulia Nicole, que tem no livro, já me trouxe uma referência de algumas coisas que eu não estava vendo.
E é isso, o livro é para essa questão, para que a gente possa quebrar os rótulos e paradigmas e conseguir ler além disso. Porque nós somos uma geração dentro de tantas outras gerações, né? Total. Bem legal isso que você trouxe, até sobre os preconceitos, né, de uma geração com a outra. E eu queria ouvir tua opinião, até falei disso numa outra gravação, porque em algum momento eu escuto algo do tipo, pô, essa nova geração não quer trabalhar. É, que, se eu não me engano, eles estão falando da geração Z ali, né? Quando eu olho a Que é a mais tabelinha. falada, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Que a gente acaba rotulando, né? É. Porque quando você vai ver, e aí conflitos internos em casa, né? Lá em casa eu tenho um millennium, que é o Júnior, que é um analista financeiro que trabalha nas horas vagas como DJ de rave. Que legal. E que me levou pela primeira vez para uma rave, onde meu leque, que eu uso de vez em quando, né? Ah, é de lá? Não, é por conta do calor mesmo. Ah, da rave. Que aí eu vou falar da longevidade feminina depois. Mas na rave, todo mundo usa leque. Os leques barulhentos que fazem aquele barulho. Vrá, vrá, vrá. E aí lá eu me senti totalmente, nossa, total da turma do leque, né? Peguei até leques maiores. Então, assim, um millennium que me trouxe muito esse olhar para a questão da geração que foi para o trabalho, diferente da geração X. Tá bom. E diferente da geração Baby Boomer. Baby Boomer trabalhava porque o trabalho era o tempo maior. Para eles era trabalhar agora e descansar depois. Começar novinho como office boy numa empresa e sair de lá como gerente de empresa aposentado. Era esse o sonho do Baby Boomer, de ter essa questão da estabilidade. Quando eu venho para a geração X, eu venho com a mulher iniciando no mercado de trabalho. Na Baby Boomer ainda ficava em casa, cuidava dos filhos. Na X, pai e mãe começaram a trabalhar. E com isso vem uma questão muito grande de eu querer ter maior autonomia, então é a busca da geração X, e maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Tá bom. Quando começamos a falar de tempo de qualidade para justificar a ausência com os filhos. Ok. Porque a gente tinha muito mais. A culpa disso, né? Isso, Inclusive. a geração que assustou a geração millennial a vir trabalhar, que foi a geração que começou a burnoutar, né, a piscar os olhos, a ter os problemas de saúde mental fortíssimos. E aí, quando começa a ver os filhos já querendo falar assim, não quero. Tanto que o meu millennium, quando ele estava indo lá finalizando o ensino médio, ele virou pra gente, pra mim, pro meu marido, um dia no carro e falou assim pra mim, mãe, sabe de uma coisa? Eu falei, o quê, filho? Aí eu quero que você e o papai trabalhem muito, que vocês ganhem muito dinheiro, para eu não precisar trabalhar. Eu olhei pro meu marido e falei assim, meu Deus. O que a gente fez, o que a né? gente fez? Onde a gente errou? Para o carro, para o carro. Senhor. E o coitado geração Z, o Lucas, lá sempre ouvindo as Com o conversas. fone dele lá, você ouviu, Lucas? Não ouvi, tô com o segurava. meu fone aqui. E aí eu falei pro meu marido, o que a gente vai fazer? Aí a gente conversou e tal, e vi na escola que ele não estava com as melhores notas, estudava numa escola particular, fazia inglês, aquela coisa, né? A gente trabalhou muito pra gente poder dar uma educação melhor pra eles, Sim. fez tudo. E aí eu falei pra ele assim, bom, ela falou assim, se ele ficar no terceiro ano, ele vai repetir, porque ele tá passando raspando, não tá se dedicando, então ele vai fazer 2 vezes o terceiro ano. Aí eu falei, sabe o que mais? Vou tirar ele da escola particular, vou colocar na escola pública, vai estudar à noite e vai fazer jovem aprendiz no varejo, né? Então, o Hugo Betlin, que foi meu líder, né, na Quase Pronte, no GPA, trabalhava no Grupo Tenda, e aí eu consegui um estágio para ele, e aí ele foi. E foi muito bom, foi ótimo. Primeiro porque ele se achou inteligentésimo. Aquilo que na escola, né, particular ele tinha muita dificuldade, na questão da escola pública ele teve muita facilidade porque ele estava à frente dos outros alunos. Então a autoestima dele deu uma melhorada para o vestibular e tudo mais. Legal. E a questão do trabalho trouxe para ele a possibilidade de algo que ele queria muito, que era o carro. Tá. E aí ele começou a querer trabalhar pelo propósito de ter as coisas dele. A princípio, ele sempre gostou de gente, mas ele foi para a área financeira por uma necessidade, mas sempre na busca pelo propósito. E aí ele sempre foi muito, meus filhos sempre foram muito artísticos, porque eu tenho um pouco dessa questão
artística. Eu também quis ser atriz. Legal. Eu já trabalhei, já fiz peça e tudo, mas meus pais, num outro momento, essa profissão não era muito bem aceita, né? E aí fui fazer psicologia e o meu palco hoje, dando palestra, falando sobre treinamento, desenvolvimento, é o meu palco. Legal. Adaptado. E aí o Júnior trouxe essa questão e foi muito importante, porque a gente mudou a concepção para entender, porque pai não vem com manual, certo? Você deve estar vendo com seus pequenos que se tivesse um manual, seria maravilhoso. A gente não quer estragar muito, mas não vem. E ele foi o primeiro. E eles vêm zerados, né? Zerados. E a gente tem que ter, e criar rotinas é importante. Então, o Júnior nos ensinou essa questão de que a gente não podia mostrar tanta facilidade sem a questão de saber como trabalhar para isso. E a gente conseguiu, em tempo, ver e ajustar essa rota. Legal. E aí, hoje, ele tem a questão de ser um analista financeiro que trabalha com essa parte financeira. É casado com a Emily, que é uma investidora que trabalha com investimento também voltado pela área financeira. E ambos vão para a Rave para ele tocar. E ela faz toda a parte de videomaker, de filmagem. Então, os dois se realizam com isso em paralelo. Porque você pode ter hoje vários, né? Várias atuações. E, em compensação, o Lucas, que é o meu geração Z, ele, desde pequeno, ele já tinha o que ele queria ser, que ele queria ser ator. O Lucas, de pequenininho, ele tinha problema com fono, então ele trocava as palavrinhas. Então, ao invés de falar casa, ele falava caca. Então, aí ele percebeu que as pessoas começavam a ficar perguntando para ele porque era bonitinho, que era engraçadinho para rir dele. Aí o pessoal falava assim, fala casa, Lucas. Aí ele falava apartamento. Então, pequenininho, ele já aumentou o repertório dele, dobrou do que as crianças na idade dele tinham para poder substituir as palavras que ele não falava corretamente. E com a mudança da escola do Júnior, porque sempre me deu muito trabalho, sempre aprontou muito, e aí eu acabei mudando ele de escola, o Lucas teve a oportunidade na escola que a gente foi, que foi a Naim Amade na época, de começar a atuar na escola. E ele já queria antes da escola, ele já tinha me pedido isso antes. E a escola proporcionou ele também ter a questão do teatro. Então, o Lucas, desde pequenininho, ele falou, eu quero ser ator. Então, Jackson Antunes era alguém que ele seguia e via, tanto que o Jackson contou sobre um livro enorme, a gente comprou o livro para ele leu, não vou lembrar o nome agora. E o Lucas, então, com 6 anos de idade, começou na profissão de ator, buscando um amigo numa festa, falando assim, o que eu faço para ser ator? Aí o rapaz veio, mãe, o Lucas quer ser ator. Eu falei, eu sei. Ele falou assim, então eu vou te dar algumas dicas. E aí deu para ele decorar um texto. Aí ele decorou um texto do Pequeno Imperador, colocar na fono para ele melhorar a dicção, porque o ator tem que ter uma dicção muito boa. E aí começamos, e aí quando o Lucas entrou nesse colégio, com 9 anos de idade, ele fez a peça do Pequeno Imperador, porque ele falou, mãe, tô cansado de ser polvo e soldado, porque era só isso que davam para ele, né? Parece que ele é pequenininho, né? E aí quando o professor foi montar a peça, aí ele virou pro professor e falou assim, eu tenho esse texto decorado, eu sei. Ele falou, você sabe, né? Com essa idade, você sabe, eu sei. E ele falou, então fala pra mim. Aí ele fez e ganhou o papel principal. Que legal. Então, todos os alunos, acho que tinha 13, 14 anos, e ele lá com os 9 aninhos dele, fazendo a peça. E foi muito bem. A peça ganhou festival fora, uma série de coisas. E então, a gente investiu, colocou numa agência. Boa. Com 10 anos, ele começou a atuar numa peça, Peter Pan em 3D, com a Black Head, com a companhia de teatro. E o Lucas viajou o Brasil com 10 anos de idade. Que ele legal. ficou, acho que 1 ano e meio lá, de 10 a 11 anos e meio viajando. E de lá para cá ele nunca mais parou. Fez vários comerciais, fez uma pequena passagem na Globo com a Juliana, aquela que tem os olhos grandes, que eu sempre... Juliana Paz? Não. Não sei. Que é super parceira da Débora. Bom, eu sou ruim, péssimo para nome. Bom, enfim, mas ele tinha feito uma pequena participação que já tinha sido um show. Ele fez Escola de Quebrada, que é um filme que ganhou Palma de Ouro. E aí, o último papel dele que ele fez, além de vários outros, né? Que se ele vê eu falando só um pouquinho, ele fica bravo, porque tem um monte de coisa. O Lucas ele tem 26 anos, ele começou com 10 profissionalmente, ele tem 16 anos de experiência profissional. Caraca. E a novela que ele participou, que foi Três Graças, que foi a última novela antes dessa que está passando, das 9, ele fez o papel do Bandivo, o alemão, nas Três Graças. Então, ele, junto com o Vandilson e o Xamã,
eram os bandivos, que era o núcleo, vamos dizer, né, dos bandidos que as pessoas ficaram apaixonadas, porque eles eram bandidos éticos. Entendi. Que tem a ver com a geração Z, Sim, né? sim. Esse Mais, olhar, mais né? Que é olhando a para a moral, geração, né? isso, e que é a geração que não é que não quer trabalhar, mas é a geração que não vai trabalhar como operador de caixa. Isso, quando a gente fala de geração, eu sempre costumo falar, assim, é importante a gente trazer, que a gente fala de um recorte da sociedade. Sim. Né? Quando a gente fala dos extremos, é totalmente diferente. A necessidade, Lógico. muitas vezes não tem contato com outras coisas, então a necessidade vai fazer. Mas quando a gente fala deste grupo mais voltado, né, para a classe média, que tem um pouco mais de possibilidades e recursos, são jovens que têm acesso total ao celular, Tecnologia. onde aprenderam a trabalhar com outras coisas que, com a sua pouca idade, eles já vendem pela internet, eles já têm outros recursos. Então, que eles não vão trabalhar presencialmente na frente de uma loja, como vendedores ou como caixa, porque não é algo que eles querem, a não ser que eles queiram. Então, eles vão atrás disso. Meu marido brigava com eles, falava assim, vai entregar currículo no shopping. Pai, não se entrega mais currículo. Não é assim, a gente hoje é pela internet. Você manda, você tem LinkedIn, você tem outras coisas. Então, essa mudança precisa ser entendida. Esses nova geração, eles são CEOs de organização. Porque eles começaram a trabalhar e por conta da hierarquia muito rígida, de não ouvir e não permitir que eles tragam o conhecimento deles, eles saem da organização. Eles fogem da liderança e eles criam a sua própria empresa. Faz sentido. Então, nós temos, lógico, muitos jovens que atuam, têm os seus líderes e atuam dentro de organização, mas se você falar com uma grande maioria de geração Z, é uma geração que busca oportunidade e sempre eles estão muito ligados à diversidade e inclusão. Uhum. Né? Então, é uma geração que busca também que os espaços sejam mais acessíveis para cada vez mais pessoas que não chegaram até ali. Então, no livro, é muito legal, tem um espaço no livro, Premium, que eu chamo VIP, para eu trazer essas gerações que estão mais distante do recorte dessa questão da faixa, né? Da nata que vem, que a gente fala que está muito entre nós, que classe média, classe alta, É enfim. uma bolha aí, né? Que é uma bolha. Uhum. Então, eu privilegio o espaço para trazer um coautor destas extremidades, para a gente poder também não ficar só com gente que a gente conhece. Total. Né? E outras profissões, de outras cidades, para que a gente consiga trazer uma diversidade total para esse projeto. Boa, boa. E como você enxerga, por exemplo, além de escutar, quem está contratando essa geração, para onde a gente precisa olhar? Porque e eu entendo também que os negócios evoluíram. Eu não tenho mais... o Fernando aqui no bastidor estava falando sobre uma automação. Antigamente, isso era feito de forma ainda mais manual. Na hora que ele automatizar isso, não vai precisar alguém colocando ali a lâmina no telescópio, só para a galera saber do que a gente está falando. Isso vai ser automático, mas tem que ter alguém para configurar a IA lá para analisar melhor essa imagem, por exemplo. Como que a gente que está contratando esse pessoal, a gente precisa olhar de forma diferente? Para onde a gente precisa olhar? Que espaço a gente precisa dar? Porque eu tenho as minhas crenças e valores que foram criadas da minha jornada. E só para te dar um exemplo, tem um amigo que ele é dono de rede de estacionamento. Ele falou, cara, mão de obra tá muito difícil de conseguir mão de obra e tal, e não sei o quê. Aí eu falei, cara, aí eu pensei, né? Se os meus filhos tivessem hoje com, sei lá, 17, 16, será que eu mandaria ela para trabalhar com ele? Aí eu falei, cara, talvez sim, mas será que seria o melhor para eles ou eu tô mandando eles, mandando assim, né? Sugerindo no que eu quero dizer, para um trabalho que vai desenvolver sim competência humana e tudo mais, de receber cliente, de se esforçar e tal. Mas será que é isso que eles precisam para o momento de vida deles? Ou eu tô mandando um Marcelo de tantos anos atrás, sabe? E essa geração não aceita, tá? Eu pode imagino. mandar, ele vai falar que não vai. Imagino. Trazendo aí do Lucas, né? Quando ele falou que ele seria ator,
Dali para cá, ele não aceitou nenhuma outra possibilidade. Eu trabalho em RH, né? Então, esses meus 25 anos de experiência, 30 anos de experiência, voltado dentro de uma área de RH, trabalhando com talentos, com a parte de captação de talentos. Antes a gente falava de retenção, hoje a gente fala de engajamento. E mudou, porque você não pode prender a pessoa num lugar onde ela não queira ficar. Total. Então, você tem que trazer um ambiente que seja propício para ela querer ficar. O líder tem que fazer com que a pessoa queira, não obrigar a fazer. E várias vezes eu tentei falar para o Lucas, porque ele estuda muito, ele fez faculdade na Unesp de teatro, artes cênicas, e ele daria um excelente trainee dentro de uma organização, que é um perfil de enxerga o mundo de forma totalmente diferente podia, e ter uma capacidade de crescer dentro da empresa e chegar em cargos bons rapidamente. E na época de menos, vamos dizer assim, possibilidades de projetos que tinha, eu fui fazer essa sugestão. Falei, filho, vai lá tentar, não quer dizer que você não vai ser, porque muitos atores já tinham outras profissões e depois conseguiram e tal. Ele, mãe, você não está entendendo. Eu vou viver da arte. Eu vou viver da arte. E eu vou viver da arte da forma que for, mas vai ser arte. Não vai ser voltado... A não ser que eu faça arte dentro da empresa. Se for para fazer arte dentro da empresa, eu posso ir. Se você vê alguma coisa artística da empresa, pode me enviar que eu vejo. Até em conseguir insistir tanto que ele fez o LinkedIn, mas está lá as moscas, o LinkedIn, porque ele acredita que lá não é onde ele vai ter retorno do que ele busca. Então, é isso. Quem está aqui dentro da empresa, empregador, vai ter que lidar de forma diferente. Olhando muito para as habilidades. Tá. Eu estou falando de uma geração, e aí eu costumo falar assim, a gente tem as gerações e a gente tem as questões, mas você vai ter que olhar para o ser humano e ver qual é a habilidade que ele tem. E dentro dessas habilidades, qual é o melhor lugar para ele ocupar e dar espaço. Porque as novas gerações, elas não aceitam hipocrisia. Que é aquilo que a gente tinha, né? Muito de fazer de conta que está fazendo. Então, os líderes, eles querem resultado, produtividade. Eu faltei, me ausentei por uma doença, o líder muitas vezes liga para saber, porque ele quer saber quando que eu volto. Quanto que o meu lugar vai ficar desocupado para eu poder substituir uma... Então, ele liga já com esse contexto. Mas, muitas vezes, ele fala assim, poxa, queria saber como é que você tá, que não sei o quê. E depois vai perguntar. E essa geração nova, ela não é hipócrita. Ela não aceita isso. Se não for verdadeiro, não aceita. Então, esses dias, estava fazendo um processo seletivo... Eu trabalho com mentoria de carreira. Tá bom. E aí eu fui convidar uma pessoa para ir como hunter para uma outra empresa. E ela estava bem na empresa onde estava, achava que estava bem na empresa que estava. Dentro da proposta ela não aceitou. Mas ela falou assim, Gi, eu quero bater um papo com você. Aí a gente foi bater um papo, começamos a fazer uma mentoria de carreira. E aí ela me trouxe um caso que incomodava ela muito. E que ela tinha se desgastado por conta disso. E aí queria efetivamente... Então vamos, que agora eu quero mudar de emprego. Porque a mentoria muitas vezes faz isso. Enxerga o mundo, né? Exatamente, eu vejo. E ela falou assim, Gi, sabe uma coisa? Eu fui fazer um exame extremamente delicado. E aí avisei a liderança, falei os dias que estaria fora e fui fazer meu exame. Chegando no local, fiz o exame. Quando eu saí desse exame, eu ainda estava meio anestesiada, estava na sala de recuperação. Ali na sala de recuperação, eu vi uma outra pessoa que também estava na sala de recuperação. O telefone dela tocou, ela atendeu e era o chefe perguntando sobre alguma coisa, onde é que estava para poder resolver. E eu falei assim, meu Deus, ele não sabe que essa pessoa está aqui fazendo o exame, que está no momento de recuperação. E eu fiquei emputecida com aquela situação. Daqui a pouco, o meu celular toca. Minha líder me liga. E aí, a líder liga e assim, como é que você tá? Eu sei que você tá fazendo o exame. Deu tudo certo? Ela falou assim, olha, eu não sei se deu certo. Eu ainda tô me recuperando, ainda não voltei. Ela, não, eu já fiz esse exame. Eu sei que é muito ruim mesmo. Não, então se recupera. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, ela fez a introdução, todo quebra-gelo. Vou mostrar que eu tô preocupada e tal. E fez a pergunta que ela queria fazer, que foi igualmente o que ela viu acontecer. E ela falou assim, eu não posso falar agora, quando eu me recuperar, eu te ligo. E desligou o telefone. E aí caiu a ficha para ela. Né? Mais um, é resultado. Não tem nada dessa questão.
Então, eu tenho visto muitas empresas, muitos líderes tendo problema com essas gerações, porque eles falam assim, meu Deus, eu não sei o que não sei o que eu faço. Mas aí Eu tem não sei até onde eu vou. Será que foi da forma que ele aprendeu, certo? Exatamente. E aí é muito louco, né? Porque chega num fio ali que falta de conhecimento do novo. Ele tem que porque não funciona mais, né? Isso, ele tem que se atualizar. Entendi. Não dá para eu ser o líder que entregava resultado deixando uma trilha de sangue. A qualquer custo. Sim. E nós tínhamos, muitos líderes sim. assim. Ele Ainda temos liderava alguns. muitos. Aí ele liderava, ele trazia resultado para a empresa, estava bem visto lá com a diretoria, enfim, a equipe dele toda Multinacional, afastada, então, com uma rotatividade enorme, e esse cara sendo valorizado. Então, esse cara tá aqui, tá ainda lá como gestor, só que ele não tá conseguindo resultado na equipe. Bernardinho, trazer para você Bernardinho. Lembra do Bernardinho? Do vôlei? Do vôlei? Sim. Né? Quando ele era o nosso técnico da ouro, turma. né, tal. Exatamente, que dava lá, tinha o nosso lá que dava o Jornada nas Estrelas, tinha aquela equipe toda. O Bernardinho daquela época, ele era um líder que gritava, que pedia resultado, porque a nossa geração funcionou assim. Tem até um TikTok que mostra um vídeo que eu acho barato ver, que eles vão mostrando as gerações. E é um ator até que faz, que eu não vou lembrar o nome dele, que começa assim, ele começa mostrando a geração X, bateu o braço na porta, ele... sai. Aí depois ele vem para a geração, primeiro boomer, depois vem para a geração X, bateu, ele vai lá e bate de novo. Aí depois vem para a geração milênio, bateu, ele, ai, nossa, você acha que vou ter que marcar o médico. Aí vem para a geração Z, ai, socorro, chama a ambulância. Né? Então, assim, como que tá lidando? Porque assim, a gente não cuidava da saúde. Sim. Né? A gente não ia ver primeiro trabalho. Total. E a geração nova, o primeiro olhar que ela tem é para o cuidado com a saúde, para a questão do tempo. Então, meu tempo é dinheiro, vale mais do que uma empresa, do que um resultado. Então, os valores mudaram. Sim. E com a mudança de valores, a gente tem que mudar também. Então, os líderes dinossauros, né, que a gente costuma dizer, que não se atualizarem, eles não vão conseguir ter novos talentos e não vão ter equipes diversas, e que equipes diversas traz o quê? Inovação, aumento de repertório, ambientes mais saudáveis, representatividade. Então, se eles não se atualizarem, eles vão ficar sem uma geração, que vai ficar com uma falta, porque no grupo temos várias. Você me trouxe uma reflexão agora, queria te ouvir em relação a isso também. Porque, por exemplo, vamos pensar que eu estou no momento de expansão da minha empresa. Que empresa? Empresa de conteúdo, empresa de educação, que tem um dos meios é o podcast, o livro, tal. Você está nesse mundo também de economia criativa, beleza? Sim. Então vamos pensar que eu estou aqui com um desenho do meu plano de negócio para o próximo momento do podcast que a gente está aqui. Tá, pensei num formato diferente, vou vender para o B2B, sei lá. Enxerguei uma oportunidade. Tá. Mas, para eu me alimentar de conhecimento, eu até comentei com o Fernando vindo para cá, por exemplo, eu estou lendo lá a biografia do Steve Jobs agora. Legal? Beleza. Porra, a Apple é uma maçã e a empresa mais valiosa do mundo. Sim. Super inovadora e tudo mais. Não tenho dúvida ali que vão ter reflexões humanas sobre a pessoa como sobre o negócio. Até aí tudo bem. Mas nessa próxima geração da empresa, do podcast, eu vou contratar pessoas, teoricamente, da geração Z, porque é quem está nesse mundo, é quem sabe fazer e tal. Sim. Só que eu estou indo aprender com a geração X ou talvez Baby Boomer do cara da Ford lá. Se eu ler a biografia do, sei lá, Martin Luther King, porra, tem muita coisa para aprender ali. Mas que geração que ele era? Isso aí. Tem que sair da bolha. Como é que você enxerga isso? Tem que sair da bolha. É esse olhar. Para onde eu tenho que olhar, por exemplo? Porque eu vou exemplo, contratar sua geração Z. Você me deu um insight aqui agora. Vou começar a seguir um monte de influenciador da nova geração, né? Exato, a gente tem que aprender esses novos comportamentos, até para a gente poder saber se comunicar. Total. Para a gente sair da bolha. Se a gente olhar hoje, e eu tenho olhado isso muito nas minhas redes, se eu olho, é mais ou menos da mesma faixa etária. Não, o influenciador que eu sigo lá, eu falo, cara, a galera é tudo da mesma geração. Tudo da mesma. Quando eu comecei a fazer o meu livro, eu tive que reservar espaço para a geração milênio,
Z e alfa, porque era muito boomer e X que já, uau, Que é seu relacionamento, a tua bolha, né? Exatamente. Lógico. Então eu tenho que cuidar para não ter isso. Então Faz é essa a sentido. questão. E do mesmo jeito o contrário, tá? Uhum. Porque o etarismo é de todos os lados. Sim. A gente com etarismo com os mais jovens, porque acredita que eles não têm experiência, porque eles não têm contexto, porque não têm isso, e eles também conosco. Então, o que, que eu tenho feito comigo? E este ano eu até fiz um post comentando sobre isso recentemente. Uhum. Ano passado eu ia mais do mesmo, nos mesmos eventos, nas mesmas reuniões, com as mesmas temáticas, com as mesmas pessoas, andando Sim. nos mesmos lugares. Este ano eu parei. Eu falei, eu quero fazer coisa diferente. Então, eu fiz um hackathon com o Hospital das Clínicas e Harvard, onde estava conectado com vários outros países, só gente jovem. Sofri etarismo. Ninguém me queria no grupo. Eu demorei pra caramba pra achar um grupo. Mas eu já fui preparada para isso. Porque é um lugar que tem muita gente jovem, eles querem dev, que é desenvolvedor, que é o cara que vai fazer o negócio acontecer. E aí eu trouxe a minha experiência de encantamento, do jeito Disney, o quanto que eu vi o lado do cliente, porque a gente estava buscando a questão do olhar para a área da saúde dentro da jornada do paciente Tá para bom. isso, para a gente tornar coisas mais adequadas. Uhum. Então, tudo bem que eu tenho um desenvolvedor que vai colocar, mas assim, eu tenho experiência com cliente. Sem Eu dúvida. já passei pela área de saúde, eu trabalhei em empresas grandes, aí quando eu trouxe esse meu repertório, aí um dos grupos me escolheu. E aí eu participei do hackathon, não ganhamos, porque é sempre assim, né? O projeto mais interessante, o que tem o maior resultado, ele ganha uma verba de investimento, ele vai para um celeiro desenvolver essa ideia, e aí essa implantação é feita pela instituição e eles ganham sobre isso. Uhum. E foi muito legal que eu abri a visão. Foram 3 dias imersivo com tudo isso, porque são dias que você não dorme, que você passei mal tomando, né? Tem que tomar um negócio e falar assim, gente, eu posso ir, eu não consigo, eu tenho meu horário de sono. E aí você vê uma outra realidade, sabe? Com outras pessoas, com outro momento. E o que eu achei muito legal, que além dessa possibilidade, tinha o Colégio Albert Sabin, levando os alfas para poder participar do primeiro Legal. hackathon deles. Legal. E eu trabalho com hackathon dentro das organizações. Uhum. Um hackathon geracional simplesmente para a gente poder ver o que quando a gente coloca uma geração só a gente tem de resultado e quando a gente coloca várias gerações o que a gente tem de resultado. Então eu não preciso falar nada, eu só faço isso, passo um case para eles trabalharem só com a geração deles, depois com todas as gerações e em cima disso eles têm o despertar do que está acontecendo. Então eu fui. E quinta-feira agora eu fui no debriefing de Cannes, que falou sobre toda essa questão do marketing digital, de IA e de tudo, que também só tinha gente jovem. E no começo da apresentação o cara falou que estava indo para 73 a 70 que fala? Não sei. Mas aí, 73ª edição. Ele falou assim, então, não tem ninguém aqui com esta idade, né? Deste ano, por exemplo. Verdade. Antes de 72, não vamos ter ninguém aqui. Antes de 73, aqui na sala, não vamos ter ninguém aqui antes de 73. Aí eu peguei e falei, opa, 72. Aí todo mundo olhou. Porque eu quero estar em espaços diferentes, eu quero ser a diferente. E aí tinha uma pessoa, a Yasmin, que eu gostei muito da geração Z, falando muito dessa questão da mulher estar em novos espaços, da questão da raça de estar em novos espaços também. E aí depois eu fui falar com ela, eu falei assim, a gente tem que olhar também para a questão etária. Porque uma coisa que todos nós passaremos se tivermos, né, graças a Deus, e sobrevivermos, né, seremos idosos. Sim. Então, isso está em todas Para as alguns assuntos a diversidades. gente já até é. Né? Se Tá em bobear. Quem está com aí a geração X são os novos idosos. Eu já sou um idoso quando eu tô jogando videogame com os meus filhos, por exemplo. Já está desatualizado. Não, eu não acompanho mais. Isso aí, então. Entendeu? Não tem. E a gente eu já vai sou um percebendo. Então, assim, o que nos mantém, porque não é não ser idosos também, essa questão da eterna juventude, que a gente também está Sim. questionando muito, que estamos buscando, e já tem essa possibilidade, já foi visto um negócio de que desenvolver a célula, de não envelhecer tanto, algumas coisas já está sendo procurado. Mas é a questão da gente se tornar idoso, graças a Deus, de envelhecer, mas não envelhecer a cabeça.
De manter a mente aberta, curioso, para você poder estar junto com as pessoas. Sim. Né? Eu vejo isso muito da minha mãe, 80 anos de idade, e minha mãe conversa com os netos pelo FaceTime, pelo WhatsApp. Quantos anos? 80. Minha mãe, na pandemia, ela aprendeu o YouTube como uma forma de estudo e ela se tornou mestre em Reiki. Ó, minha avó vai fazer 89 amanhã. Ela conversa comigo manda figurinha, mas não é aquelas figurinhas que manda nos grupos da família, não. Ela manda figurinha só pra Procurada, mim, aquela específica. artesanal, e mandou um áudio. Tava até comentando aqui com eles. Isso. Fio, a avó tá te mandando essa mensagem para avisar que eu voltei lá da viagem, que ela foi pra cidade de Natal com a minha tia. Fui lá, visitei, conversei com os meus amigos, vi lá quem ainda tinha da família. Aí até o outro convidado que estava aqui, a gente falando disso, ele falou assim, pô, mas tua avó 89 ainda tem amigo? Pô, que legal, pra você ver que a gente tá vivendo e olha como a mais. gente tá com a cabeça limitada, ainda tem amigo. Tá vivo. Ela Tá tava, vivo, tá né? ativo. Aqui Foi, no deu um maior rolê e Aqui voltou. no Jornada 2, eu tenho a Cleide, de 86 anos, que ela é modelo da longevidade. Olha aí. Ela tem Facebook, muitos seguidores, mais do que eu, Facebook, Instagram. Ela é fera nisso, ela é convidada para os lugares. Por quê? Porque ela passa a rotina dela de idosa. Sim. Eu vou para academia porque eu quero estar bem, eu quero conseguir levantar, andar sozinha. Sim. E nós temos vários outros influencers da melhor idade que têm feito sucesso por contar suas rotinas. Eu estou seguindo uma que fala assim, os lugares que a gente pode ir. Então, ela mostra lugar onde tem ainda reuniões para vendas de disco, que você pode escolher esse lado mais, né, gourmetizado, esse lado mais vintage, qual é o festival que ela vai. Então, ela vai dando dicas para pessoas idosas de quais os lugares que pode ir e tem lá os seguidores dela. Esse podcast dos avós. Esse eu quero. Né? Então, assim, Curti. coisas muito legais, porque assim, a gente está vivendo algo único. Gerações, a gente já teve essa questão de gerações dentro da empresa, já teve, só que nós nunca tivemos tantas gerações convivendo junto. E isso está acontecendo porque nós estamos vivendo mais. Né? Nós já podemos ser, né, há 50 anos, antes a gente falava de 30, do ápice da curva, né, para cair. Se hoje nós estamos podendo viver até 100 anos, essa curva vai a metade da vida aos 50. Total. Então, eu agora com 53, o que eu vou fazer nos meus próximos 50 anos? É isso, é sobre isso que a gente está falando. De que forma que eu quero? Eu quero sobreviver ou eu quero viver com qualidade de vida? Sim. E trabalhar com mais propósito também, né? Eu acho que a nossa geração pegou essa transição também de sair da sobrevivência para algo mais humano, né? Não se falava de propósito, Não, né? propósito Hoje, ikigai da vida e tal. E é engraçado que outro dia eu estava fazendo uma analogia também, que eu sou da Milênio e eu não tinha internet e eu vivi a entrada da internet. Sim. E transformou o mundo. Total. E-mail, essas paradas assim, na minha infância não tinha. Da mesma forma que os meus filhos, quase na mesma idade, estão vivendo essa transformação da IA. Já Exato. tinha troca de informação, já tinha internet, mas não nessa... Não nessa potência. Agora a gente já falou assim, porra, organizem o quarto, que aí a gente pede pro chat GPT redecorar o quarto de vocês. Pai, a gente fez lá, que a mamãe deu certo e tal. E é assim. Aí eu falei, será que vai funcionar mesmo? Aí peguei uma foto que eu tinha do Samuca, tava lavando uma louça na cozinha, e aí já tinha um botão no chat GPT falando assim, design de interior. Eu falei, mentira. Eu só escolhi a foto. Ele fez, ainda veio assim, ó. Não, porque eu mantive a luz natural e tal. O Samuel continuou igualzinho de costa e minha cozinha totalmente redecorada. Eu falei, caramba, que legal, velho. E a gente precisa se colocar e tentar fazer esses testes. Eu fui para Barcelona em abril levar o Jornada 1 para poder ser lançado lá. Legal. E eu só ia levar mala de mão, não ia levar aquela outra mala. Aí eu peguei, coloquei algumas roupas minhas, eu falei assim, meu Deus, como que eu faço para ver qual roupa que eu levo? Também joguei no chat GPT, vi umas técnicas que estavam falando no TikTok sobre não sei quantas peças trocar, não sei o que lá. Coloquei o comando e pedi para ele me dar, tirei foto das roupas que eu estava pensando em levar,
quais as opções, como que elas podiam fazer. E ele fez, para mim, desenhos de me colocando nas fotos, Total. como eu ficaria com aquela roupa, Perfeito. de não ficar com a mesma roupa utilizando para levar aquilo que eu queria levar. E resolveu. E resolveu E o otimizou caso. a vida. E aí você usa Totalmente. esse tempo para fazer outra E coisa. é nisso que a gente precisa, então, assim, manter essa atualização. Porém, a gente já tem uma preocupação, porque é o que você trouxe. Você foi a última geração, Millennium, que teve ainda o analógico e o digital. Sim. Não, o analógico e o digital, isso mesmo. Sim. A partir da geração Z, eles são totalmente digital. O que eles vão ver do analógico é tipo a história, né? A questão vintage de eu vou buscar, de eu quero jogos de tabuleiro, quero essas coisas. Orelhão. Um orelhão que já não tem é mais. Isso, pai? Até os termos a gente vai ter que mudar. Outro dia aquele telefone de... Mas como é que você ligava com isso aqui? Eu falei, mano, isso aqui, você né? não sabe o que a gente fazia com aqueles que tinham cadeadinho, que dava pra ligar também, que o pai punha. Que a gente queria ter telefone em casa, que era um valor absurdo. Que tinha que esperar Hoje, de madrugada pra se você internet. descobrir quem tem telefone em casa, já é algo um pouco inédito, porque as pessoas não têm mais telefone, mudou para o celular. Sim, não tem mais. Não tem mais. Então, você vê que essas mudanças vão trazendo para a gente mudar repertório, porque termos que a gente utilizava já não devem mais ser utilizados, porque as pessoas não vão ter repertório. Fala assim, você precisa deixar cair a ficha. Como assim, cair a ficha? Que ficha? Onde que usa? Porque eles não têm mais. É verdade, por causa é verdade, né? verdade. Então, é ter insight. Então, eu vou ter que atualizar meu vocabulário. Eu usei uma que eu acho que tá perto da geração deles, aí você me corrija. Que eu falei assim, pô, eu vivi uma experiência tal. Sabe quando atualiza o iOS lá do iPhone? Lá, você atualizou o sistema operacional. Aí eu acho que nessa já tá melhor do que caiu a ficha, né? Eles já sabem qual que é o sistema que tem, já tá melhor. Tem que atualizar lá. Até as nossas linguagens, o nosso repertório precisa evoluir. Verdade. E qual que é a tua visão em relação a, por exemplo, o uso das redes sociais? Por que que eu te falo isso? Os meus vão fazer 10. Eles não usam. Só que eu também me questiono, mesmo eu achando não ainda, por isso que eles não têm, mas eu falo, cara, tem alguma coisa aí que eu ainda não sei, ou eu não investi tempo para saber mais, por isso que eu tô te perguntando aqui, é uma forma de investir esse tempo, porque eu falo assim, pô, não vai ter, só vai ter lá quando eu tiver 15 anos. Tá, mas eles nasceram nesse mundo, velho. É isso. E aí eu me questiono do tipo, eu estou fazendo isso porque realmente não, ou porque eu estou respondendo por mim, mas eu vivo isso. E aí como fica o exemplo disso? Porque eu tô falando assim, não, vocês só vão usar quando tem 15 anos. E às vezes eu tô lá, ele tá falando alguma coisa e eu tô lá assim. Lá, totalmente consumido pela tecnologia. Exato. Qual que é a tua visão sobre isso? Você assistiu Toy Story 5, o novo, né? O novo não. Vai assistir. Me falaram Eles falam já. sobre isso. Boa. Tá? Eles trazem muito isso. Porque assim, ela é excluída do grupo de amigos, porque ela é uma das únicas crianças que brinca com brinquedo e não tem a tecnologia em casa. E aí os amiguinhos excluem ela de tudo, porque vê ela como uma pessoa fora do grupo de amigos. E aí ela recebe um tablet lá para poder brincar, para poder começar, e tudo que isso vai trazendo de conflitos para ela lidar e tudo mais. Então, tem essa questão. Eu falo que assim, a geração que foi mais exposta sem cuidado foi a geração Z. A geração Z, porque a internet estava chegando e a gente não tinha muito aprendizado sobre isso. A gente não sabia qual era o perigo que tinha. Então, nossos filhos estavam no quarto, a gente estava achando que nossos filhos estavam seguros, porque a gente não deixa sair até não sei que hora da noite, não deixa sair era sozinho, físico. A gente leva. O perigo era físico. Era físico. Entendi. E hoje o perigo está dentro da nossa casa pela internet. Na internet. verdade, né? Total. Então, meu filho jogava videogame e ele jogava com adultos, sem saber que eram adultos. Nunca aconteceu nada, graças a Deus, mas poderia ter acontecido. Ele estava em locais, em redes, em desafios, que eu não sei se você ouviu falar do Baleia Azul, que era um desafio que eles aplicavam para jovens, que era formas de o jovem ir se machucando até chegar a se matar. E quando os pais descobriram tarde demais com alguns filhos que tinham se matado. Porque querendo ou não, antigamente, quando era só físico, passava um adulto, era meio que instintivo todo mundo cuidar de todo mundo. Ô, para aí de bater, vocês estão brigando aí, né? Para com a briga e tal. Viu alguém agora isso é tudo na digital. Rua, já falava pro pai, né, o horário que falou, chamava. eu lembro uma vez que ligaram lá, falou assim, o Marcelo tava descendo de bicicleta com um amigo dele, a ladeira lá, tal, subiu no telhado, né? Viu ele no telhado. Tá. Então, hoje não tem mais.
esses conflitos. Como é que vai ver Era na Dark muito Web? menor. E às vezes, quando a gente fala assim, que essas gerações são mimizentas, nós tínhamos apelidos, sofríamos bullying sem saber que era bullying, mas a gente sofria na escola, no horário da escola. A hora que a gente ia para casa, ia para outros lugares, isso não vazava no mundo. Tá bom. Essa geração nova, quando ela sofre algo ali, ela é exposta na rede para todo mundo. Isso é uma intensidade muito grande para pessoas ainda em formação. Eu vivi uma experiência que eu fui para um treinamento de desenvolvimento pessoal e você que é de RH, talvez você já tenha visto essa dinâmica que chama fallback, que você fica de costa e cai em cima para trabalha em equipe. Que aí a equipe com o gestor, às vezes até o gestor que cai para o pessoal segurar. E aí fizeram Trabalhar a confiança. Isso, fizeram um corte lá e tal, e eu posto vídeo todo dia, com mensagem que eu escrevo, manuscrito, tá, não sei o que, beleza. Nenhuma tinha viralizado. Postei esse vídeo aí, bateu 13 milhões de visualizações até o momento que eu tirei. Mas assim, menos de 1%, que representava nem 60 mil, 65 mil, foram comentários de ódio, de difamação, de tudo. Mas quando você faz a conta, é menos de 1%. Os outros 11, tantos milhões, ninguém falou nada. E eu fui para esse treinamento, a primeira dinâmica foi: escrevam um contrato à mão do que vocês querem viver aqui, aprender aqui para no sábado, depois de uma semana, quando vocês saírem e tal. Eu falei, eu quero lidar melhor com a crítica, com a opinião dos outros, eu quero viver com mais autenticidade, exatamente assim. Eu quero, para que eu possa, né, transbordar mais através do meu trabalho na vida das pessoas. No dia seguinte começou a viralizar. Postei o vídeo sem X. Não tinha intenção alguma. Só que foi difícil para mim, que, pô, trabalho com isso, já estudei muito, que fui lá, eu pedi, então minha consciência estava, você pediu, agora tá vindo a prova. Foi complexo lidar, imagina para quem Exatamente. ainda tá com essa questão da identidade, que liga com a roupa que tá indo. Agora imagina isso escalado a milhões. Você, com toda a sua formação psicológica já mais fortalecida, Já com todas foi. as experiências, Sim, né? que não me Indo pra representa. uma maturidade que, assim, nada pode estar te influenciando tanto até... Imagine quem está no começo da formação. Sabe qual foi a minha maior percepção disso? O cérebro nosso não sabe o que é verdade ou mentira. Porque quando vinha aquela crítica, a pessoa nem te conhecia, mas tem um gatilho nosso que fala, pô, alguém tá me atacando. A gente quer ser aceito. E aí uma mensagem de uma... Até então estava tudo bem. Tava lidando bem, tava achando engraçado e tal. Teve uma mensagem de uma pessoa que ela é esposa de um cara que organizou um evento, um curso que eu fiz. Por ela estar nessa rede, ela nem sabe meu nome, se eu passar com ela não vai me reconhecer, mas por ser um rosto conhecido, me abalou. Aí eu falei, pô, mas eu não convivo com essa... Aí eu começo a racionalizar, mas eu não convivo com essa pessoa não vai passar o Natal na minha casa, eu não vou viajar pra praia com ela. Por que ela me abalou e os outros não? Ah, porque os outros eram mais virtuais. Robozinho, eu nem sei quem é. Quando você dá corpo físico para uma pessoa, mesmo que você não conviva, aí já começou a mudar. Aí eu falo, cara, imagina se alguém que eu convivo mesmo fizer algum comentário. Isso vai me abalar, tipo, 3 vezes mais. Aí se coloca num jovem, com hormônio, adolescente, exato. né, saindo da escola, querendo ir para casa, quando ele for olhar lá a rede social dele, ele vai ter que lidar com toda essa questão de ódio lá. É a escala, impactando. Escalonado para um número muito maior e ele O não bullying. para de lidar com isso. O bullying cresceu muito mais. Então, quando as pessoas falam assim, na minha época tinha, na minha época não sei, na sua época era diferente. Mas Agora você diferente. Você trouxe uma visão que o bullying era limitado à quantidade de amiguinhos da sala. Eram 2, 3 que fazia bullying. Eu saía para férias na casa da minha avó, não tinha. Sabe? Eu podia ter outros ambientes que eu estaria fora desse rótulo. Sim. Com essa nova geração, não. Então, assim, a geração Z é a geração que mais sofreu, mais foi exposta, mais tiveram essa dificuldade. Você que já está com a geração alfa, já cuida mais. Sim. Para que eles possam ter um pouco mais de preparação antes de ir para a internet. Está perfeito. Concordo. É isso mesmo. E se liberar a internet, liberar com tempo para isso. Mas você tem que ser exemplo. Sim. Porque para ele não vai fazer sentido nenhum você falar e não tá fazendo. Que tem a ver com a gente criticar
essa geração não quer saber de nada no trabalho. Falei, pô, mas nós que estamos educando elas. Isso. Eu que tornei ele mais crítico, mais exigente, dando para ele possibilidades para ele ser melhor. Aí se eu tenho uma empresa, eu tô lá reclamando do filho dos outros. Vai falar, pô, mas fui eu que... Esse é o Como é que seriam os principal meus aqui, né? Eu abro a palestra nessas reuniões que eles me levam para falar, eles me levam, já vem aqui falar, vem dar uma palestra pra gente, porque a geração Z aqui tá acabando comigo, não quer nada, não abre câmera, não abre nada, não abre nada. Vem aqui dar uma palestra. Eu abro exatamente assim. Quem foi que criou a geração Z? Cadê os responsáveis pela criação? Aí os diretores já olham... Menos o que me contratou. Menos o que me contratou. Você tá tranquilo, você tá liberado, hein? Valeu. Porque assim, vamos trazer a reflexão. A gente tem dentro de casa. E eu costumo muito trazer sempre no meu ambiente, assim, vamos olhar para dentro de casa, a nossa mesa de refeição, no nosso bate-papo, quais os desafios que a gente tem ali, para depois trazer os desafios que eu tenho dentro da empresa e os desafios que eu tenho no mundo. Você vai escalonando e você vai crescendo de ambiente. E aí fica muito mais fácil de entender e compreender. Porque é o mesmo conflito, né? Só muda de lugar. E por que talvez tenha alguma explicação psicológica para isso também, né? Talvez mais na adolescência intensifique também. Mas por que as pessoas de fora influenciam nossos filhos mais do que a gente? Não. Sendo que eles já vêm com algum DNA nosso. Eles já vão repetir padrão. Sim. Por quê? As novas gerações ainda mais, né? Porque antigamente nós tínhamos nossos pais como ídolos. Sim. Né? Por quê? Porque a gente aprendia sempre com os mais velhos, porque eram quem tinham o conhecimento. Ok, por vivência prática, não por busca de conhecimento. Exatamente. Então a gente buscava essa referência, a gente aprendia com eles, a gente não tinha internet para buscar. O que eles falavam pra gente era verdade, a não ser que a gente assistisse o Jornal Nacional, que era a única coisa que tinha. Sim. A televisão desligava, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta informação. Então a gente recebia a informação e falava, puxa, meu pai, minha mãe sabe tudo isso. Que é a idade dos meus. Para os meus eu sei tudo, né? Em Porque algumas não tá coisas. lá ainda. Agora, da só a Alexa geração que sabe Z, mais que eu. Da geração Z em diante, eles buscam a informação. Faz sentido. Então é aquela geração que quando você vai falar como pai pra ele, não, que é isso, é isso. Não é, mãe. Não é isso, não. Olha, eu busquei lá na internet, no lugar. Porque eles sabem também o que é fake e o que não é fake. O Drauzio Varela verdadeiro falou que Exato, falou isso. Então o que você tá falando não é verdade. Menino, não fala assim com a sua mãe, você não tem que respeitar. Mas, mãe, eu tô só te falando que você tá me falando uma informação errada. Você não tem respeito, não tem educação. Não, ele tem informação. Então, você deixou de ser a fonte. Eu falo que da geração Z em diante, a fonte que trazia a informação, que eram pais, mães, avós, professores, não é mais a mesma. Eles buscam a informação, eles são autodidatas. Tudo bem que eles são mais superficial, que eles não viveram isso, que eles estão ouvindo de outra pessoa. Tudo bem, mas eles têm a informação. Sim. Então, por que eles vão olhar para você? Não pela informação que você traz, mas por como eles são tratados por você. Sem dúvida. Então, aí sim, você vai ter. Então, a gente fala que é a geração, e o que a gente está falando com a IA hoje, né? Que a IA não vai substituir o humano. A IA vai substituir as pessoas que deixam de ser humano para ficar só usando a IA. Porque se você estiver ainda buscando a questão da experiência, a questão daqueles momentos, cada vez mais você pode ver jantar para provar vinho, jantar para desenhar cerâmica, jantar para poder pintar uma tela, para tirar as pessoas da vida totalmente conectada, ligada à internet, para você poder viver fora disso, porque a gente está totalmente... a imagem que me vem à cabeça é que a gente só para quando o celular morre. Né? Que a gente vê uma situação que mas a gente morre junto. Aí a gente vai lá e liga de novo na tomada e fica ali, ó. Assim. Então, a gente está precisando de momentos com menos conexão nesse sentido. Conexão mais humana e menos isso. E esses pequenos é o mais difícil, porque é exatamente isso, né? Eles acabam não pensando para fazer as atividades. Porque tem a Alexa para responder. Eles, para ir para a escola escolher a roupa, eles não olham mais lá fora. Pergunta, Alexa, qual é a mínima, qual é a máxima de hoje? Para ele poder assistir. Então, eles estão totalmente dependentes dessa informação. Nós que aprendemos
mais tarde. Eu mesmo, para escrever algo, enfim, eu não falo mais, escrevo mais, se antes eu não passar pelo ChatGPT dentro daquela proposta que eu coloquei para ele do alinhamento, para não falar só de qualquer coisa sem o enfoque do que eu busco, antes de passar para ele tudo que eu escrevi e falar para ele assim, agora veja se está dentro de tudo aquilo que a gente alinhamos e sugira o que eu preciso melhorar. Sim, total. Mas aí é usar a tecnologia a favor, A né? favor. Mas eles não tiveram isso. Então, a gente já tem pesquisas que estão mostrando que nosso QI vem reduzindo. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E não é porque... É porque, assim, a gente está deixando de fazer alguma coisa que pra gente era importante para exercitar o cérebro e que com a tecnologia nós não estamos exercitando Talvez você tanto. tenha alguma visão sobre isso. Para a gente começar a caminhar aqui para a reta final, que passou rápido, conversa boa. Nossa, né? A gente não quer parar de falar, né? Não, mas o assunto é bom, o assunto é bom. Como será que, e talvez no teu livro tenha alguma menção sobre isso, como será que, por exemplo, a galera quando viveu a geração X, por exemplo, que viveu a chegada da internet para valer, o que eles falavam sobre a chegada da internet? Boa, boa. É uma boa, porque assim, o padrão deve se repetir, assim como quando veio, sei lá, a televisão, não sei qual que foi a anterior O à pessoal que internet. fala aqui até da questão da televisão a cores, Imagina porque não tinha televisão, que a eles galera falava assistiam sobre televisão. fogo, né? Quando chegou o fogo, vocês vão morrer, porra. Ó, para você ter ideia, valores que antes eram tidos e hoje já tiveram que ser ressignificados. Você precisa ser forte, você precisa dar conta de tudo. Homem não chora. Sim. Esses valores hoje já são entendidos pela nova geração como fraquezas. Porque você precisa saber pedir ajuda. Sim. Você precisa saber que você não precisa aguentar tudo sozinho. Sim. Homem chora sim. Sim. Então, é exatamente isso. O livro ele traz exatamente essa perspectiva deste olhar de você conseguir entender um pouco mais dentro daquele cenário e conseguir ver que as pessoas não ficaram naquele cenário, que as pessoas caminharam e que as pessoas que se mantiveram ativas, curiosas, elas estão lidando muito bem com esta geração. As que não, as que continuaram arraigadas, né? Nos seus valores, ou dentro daquilo tem que ser desse jeito, que no meu tempo era assim, que o seu tempo é agora. É o aqui e agora. Você tem que se atualizar para esse momento. Sai agora o Jornada 3. Então, dia 4 de setembro, nós estaremos na Bienal do Livro. Que legal. E no dia 5 de setembro, nós estamos lançando na Livraria Drummond, às 19 horas. Opa. Convido todos aí Por para favor. estarem lá e já conhecer. E aí nós vamos ter a trilogia dos Jornadas. Lá na Bienal vai ter um box com os 3 jornadas e que já é uma pesquisa de 66 vozes. Caramba. De 6 gerações, Legal. de 8 anos a 96 anos. Então, é muito legal para você entender mais sobre as gerações, conhecer mais histórias de diversas amplitudes aí e que trazem aí as suas realidades. Então, para apoiar muito todos, o Jornada será uma edição de 10 volumes. Então, no 10º eu venho com uma autoria solo, falando do que foi toda essa jornada e trazendo aí essa pesquisa quantitativa e qualitativa e todos os aprendizados que tivemos com jornada, Muito com os legal. cases. Então, a gente fecha com isso. Então, até 2028, eu estou ainda buscando, né, coautores. Geralmente, a gente tem de 20 a 25 coautores em cada obra, para que a gente possa tornar o máximo diverso que pode ser, para que a gente possa ter aí uma pesquisa viva para poder auxiliar muitas pessoas. E falando para você que é algo inédito, porque antes de eu criar essa jornada, eu fui buscar e nós não temos nada no Brasil e no mundo que traga as gerações contando a sua jornada nesse formato, que é seguindo uma mesma linha dorsal, contando a sua história, que você pode ir comparando e pode ir vendo. Sim. E com a IA você pode fazer N comparações depois, eu né? tô com Análise todas do as padrão. pesquisas. Que legal, parabéns pelo Eu projeto. tenho um formulário já, que cada um deles que vem, além de escrever o seu capítulo, eles preenchem esse formulário que traz mais dados ainda, que é o que vai dar embasamento. Boa. Eu vou ter uma cartografia geracional quando eu terminar o projeto. Vai ser incrível. Parabéns pela incrível. iniciativa, pelo projeto. E se precisar de alguma ajuda nossa aqui também, conte com a gente. Adorei o projeto, adorei o tema. Guardei vários insights aqui, inclusive, para como olhar para esse tema com as crianças. Já vou, quando eu voltar para a rede social, que eu estou um pouco afastado,
Já vou seguir alguma galera aí né? Dessa geração aí, dessa geração alfa tal, para eu conversar. Mais do que conversar, entender melhor, né? Sim. Muito legal. E obrigado. Deixa teus contatos aí se a galera também quiser saber mais do projeto. Quiser vir com a gente no projeto, quiser conhecer um pouco mais, eu sou Gislaine Righi, R-I-G-H-I. Então, estou assim nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Gislaine Righi, palestrante. Então, é só acionar as redes, me manda uma mensagem, vamos falar sobre. Eu estou fazendo a curadoria, olhando. Aliás, vou conversar contigo para saber. Quem sabe você traga um dos gêmeos ou traga os gêmeos. Por que não? Alfa, para mim, é super eles iam adorar. 10 anos de idade. Imagina se eu conseguir trazer duas cabecinhas iguais ali. Gêmeos ainda. Você pensa que é igual, mas não é nada igual, né? Exato. Você vai ter uma estatística específica, porque são dois com o mesmo ambiente, mesma alimentação. E com informações totalmente diferentes. Visão de mundo diferente. Isso é muito legal. Já deixo aí o convite para a gente depois falar, para vocês estarem com a gente aí no próximo volume, Jornada 5, que já estamos com a... 5 não, 4, que nós já estamos com a curadoria iniciando. Muito bom. Valeu. Se você pudesse deixar uma mensagem final aí, e se pudesse, me vem algo aqui, com todo esse conhecimento que você está vendo, qual que é o óbvio que você hoje enxerga que a maioria das pessoas não enxerga? Uau, que pergunta de milhões, hein, Marcelo? Olha, o mais óbvio que eu tenho visto é a questão da gente efetivamente escutar as gerações, da gente ter curiosidade de escutar, porque a maior queixa de todas as gerações é a questão de não ser escutado. Então, se eu estou num ambiente e eu não consigo ser escutado, então, quando eu permito conhecer, tirar, sabe, os rótulos, tirar os preconceitos e querer ouvir, conhecer mais. Um jovem conhecer mais um idoso, um idoso querer conhecer mais um jovem. E isso traz muito aprendizado. E a gente sai das nossas verdades absolutas. Boa. Porque o que afasta as gerações são as verdades absolutas. A gente está vendo isso na novela das 9 agora. Quem ama não sei o quê, que é o Tony Ramos com o neto dele, que é um menino que tem uma outra opção de escolha sexual, e o avô não permite isso e está o tempo todo criticando e olhando e está mostrando os conflitos sobre isso. Então, traz um aprendizado de um olhar diferente e que a gente tem que lidar. Né? Então, eu diria exatamente isso. Ouçam mais, ao invés de criar rótulos, de querer falar negativamente, de olhar o positivo que você possa aprender com aquela geração. Sensacional. Muito bom, obrigado. Eu vou deixar um presente para ti, todo mundo que está vindo agora do Tarja Preta São Silvestre. Depois deixo uma dedicatória aí quando a gente terminar. Muito bom, amei. Mas muito obrigado por ter vindo e assunto sensacional. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Galera, vocês que acompanharam até aqui, baita assunto, como eu falei. Ó, ela com o leque. Legal, curti também. Se veio algum nome na tua cabeça agora que precisa ouvir essa mensagem, manda para ela, compartilha lá, porque é uma visão de mundo totalmente diferente e sim, a gente tem total condição de se comunicar melhor, entender melhor e ser entendido também. Então aqui tem uma aula sobre isso, manda lá, tá bom? Valeu, até o próximo. Obrigado, tchau.